Boa noite, Brasil. Boa noite, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Samuel Gomes, o autor do projeto e livro Guardei no Armário, e a convite do Mídia Ninja, estou aqui para entrevistar a nossa deputada estadual, Érica Malunguinho. Oi, deputada, tudo bom? Não, É exatamente isso, né? Não tem como falar que está bem depois de tudo que está acontecendo, ainda mais com o João Pedro. Eu gostaria muito que você, primeiramente, se apresentasse para a galera. Eu sei que a galera já te conhece e o trabalho que você já faz aqui em São Paulo. E a gente começa com algumas perguntas que eu já vou introduzir, mas a palavra é sua. eu sou Érica Malunguinho, sou pernambucana, artista, professora, estou deputada estadual em São Paulo e estava falando que como a pandemia intensificou o nosso trabalho, né? Intensificou o trabalho das pessoas que são comprometidas na luta contra as violências e contra essas violências estruturais. Muitas vezes as pessoas acham, olham esses sentimentos de forma negativa, e eu não vejo assim. Eu estou falando assim de ódio, de revolta, sabe? De ira, de fúria, e pegar essas energias e esses sentimentos que eles nos constituem, fazem parte de nós, ainda mais porque não tem como a gente ficar de outra forma senão revoltada, com ódio, com Sim. muita fúria, e fazer com que isso seja expresso efetivamente, né? Se torne uma coisa expressiva, parte dessa angústia, que isso não esteja escamoteado, para que a gente não sofra de doenças, né, psíquicas, doenças mentais. Então, assim, eu estou com ódio, sim, estou com revolta, e a grande chave, a chave disso tudo é transformar esse ódio, essa revolta, organizar ela e transformar ela em arte, em linguagem, em intelectualidade, em luta política. Mas é isso, eu tô com ódio, sim, muito ódio. É isso, eu Então, acho que eu quero todos nós me estamos com libertar muito disso. ódio mesmo, né? Érica, você me falou uma coisa, deputada Érica, que realmente é muito importante. Quando a gente está falando sobre essas novas narrativas e que, na verdade, a humanização das nossas existências enquanto pessoa LGBT, enquanto pessoas negras, enquanto PCDs, enquanto mulheres, naturalizar as nossas existências, quando você diz colocar roteiristas negras, roteiristas negros, pessoas. Eu estou no mercado publicitário, eu já estou nele há quase 10 anos, questionando e provocando o mercado publicitário do porquê lá atrás eu não podia, por exemplo, escolher uma foto com uma família negra, só tinha que ser a família Doriana, né, do comercial. E agora a gente está num momento que a gente tem hoje muitos, e a gente já tinha também no passado, mas hoje a gente tem ainda muito mais profissionais qualificados, preparados para estar em vários cargos, e eles muitas vezes não têm esse destaque. A gente tem um trabalho fantástico, por exemplo, da Empregue Afro, que está aos poucos tentando colocar ainda mais pessoas pretas no mercado de trabalho. O que O você vê, Transempregos também. Transempregos, a Maitê faz um trabalho digníssimo também, que é muito próximo a mim, muito amiga minha. E o que eu fico vendo, a More Girls também, que coloca mulheres no mercado publicitário. Existem várias frentes fazendo isso. Só que o que eu percebo, que vai muito dentro da sua linha de raciocínio, é que a gente não precisa apenas depender dessas ações. Assim, elas precisam acontecer, esses movimentos precisam acontecer para abrir os olhos de outras pessoas, mas todas as outras pessoas que estão aqui nos ouvindo ou que sabem que tem coisas muito erradas acontecendo, ou que se dizem antirracistas, que se dizem talvez até de esquerda, progressistas, que não é somente com um discurso ou textão. A gente precisa de ação. Como que num país com 54% de população negra, a maioria das pessoas com quem a gente vai conversar nunca tiveram um gestor, um líder, uma pessoa de um cargo mais elevado de destaque negro, ou LGBT, ou transexual? Uhum. É, olha, Samuca, tem uma coisa que eu digo sempre: a revolução, né? Não existe revolução, existem revoluções. Ela não é uma coisa grande e automática, instantânea. A revolução são coisas pequenas que movimentam à medida que acontecem.
né? Revolução é isso, elas são processos pequenos, minúsculos e extremamente importantes, né, para a mudança de realidades. Então, é tão importante que você seja um gestor, esteja na publicidade, que, enfim, eu seja deputada, que hajam cantores, cantoras. É tão importante isso quanto é importante a valorização do emprego doméstico, do trabalho da construção civil, Exatamente. de olhar a população em situação de rua, né? Então, assim, é tão importante quanto, né? Nós precisamos estar em todos os lugares de forma qualitativa, porque né, assim, não é ocupar, só ocupa se tem estratégia, né? Ocupa se tem estratégia. E uma coisa importante que essa economia que nos ensinam e às vezes nos afasta, né, do conhecimento econômico, ela é uma economia baseada em especulação. Sim. Em especulação, porque a economia de verdade não são os bilhões deles, são os R$ 1 de cada um de nós. Isso R$ precisa 1, ficar claro para os um nossos e real, para as pessoas aqui. é do camelô, é do motorista de ônibus, é da baiana de acarajé, é da faxineira. Esse é o dinheiro grosso da economia. Este é o dinheiro da economia. E assim, é extremamente perverso quando eles culpabilizam as pessoas que já lutam todo dia, né, para ter o mínimo de rendimento, né, culpabilizam, fazendo com que as pessoas paguem mais. Isso em termos de toda a carga tributária, todo o custo que tem que ter extra com saúde, com educação e etc., com alimentação e etc. Porque assim, penalizando duplamente essas pessoas, quando na verdade se há uma decisão política, né, uma decisão política de escoamento, de redistribuição, além de garantir uma saúde, uma qualidade de vida mais adequada para essas pessoas, é óbvio que este mesmo dinheiro haverá de potencializar a própria economia, inclusive a especulativa. Sim. Porque esse dinheiro não vai sair para a Suíça. A empregada doméstica não faz conta na Suíça, nos paraísos fiscais, tampouco, sim, enfim, camelô e etc. Então, tomar consciência econômica do investimento, entender que dinheiro, e uma vez que estamos na sociedade capitalista, ele é um meio para obtenção, né, e manutenção da vida, entender que ele usado, cada dinheiro usado é um investimento. Então, assim, por isso que eu estou falando dessas redes de solidariedade, de afeto, essas formas de autogestão que são super importantes, que são tecnologias sociais oriundas, inclusive, de povos africanos e indígenas, baseado no princípio de complementaridade, sustentabilidade e etc. e tal. Então, são esses meios somados a esses outros lugares de trabalho, de poder e etc., somados que hão de achatar, que eu acredito que pode caminhar para o achatamento dessa lógica de poder escrota, sim, e de opressão e de modificação do Estado, do papel do próprio Estado. Olha, Érica, eu tenho uma segunda pergunta aqui que foi mandada para a gente, das perguntas que eu tenho aqui, mas tem algumas perguntas ali. Eu vou deixar um recado aqui para as pessoas que estão acompanhando. Foquem na gente, foquem em mim, foquem na Érica Malonguinho. Deixe as pessoas que são bolsominions, que invadiram algumas aqui, para lá. A gente não precisa deles. Nosso papo aqui nesse momento é com vocês. Então foca nessa conversa, que aqui vai trazer muitos insights para vocês, muitas ideias, muita força para que vocês continuem lutando, e vai entrar também em contraponto com isso aqui que eu vou perguntar para a Érica. E o problema não é ser bolsominion, né? Na verdade, o problema é não ter capacidade de escuta, de elaboração, pois de pensar, enquanto a gente e debater, aqui, exato, debate. Enquanto a gente está aqui debatendo, enquanto a gente está aqui aprendendo um com o outro, enquanto que a gente está aqui trocando, a pessoa em questão não merece nem a nossa atenção nesse momento, porque não consegue nem ouvir.
Eu quero ser questionada, adoro ser questionada, acho que é importante salutar para as ideias, para todo mundo construir, né, enfim, né, conflitos, diálogo. Agora, a estridência não funciona, Não né? funciona. Então vamos para quem tem pergunta, e aqui tem uma muito boa. Como a Mandata tem atuado nesse tempo de pandemia, especialmente com a população negra e LGBT? E aí eu já emendo com uma pergunta, essa pergunta é especificamente sobre o trabalho que você faz, mas o nosso trabalho aqui fora, estando nesse isolamento social, é, tem ajudado, tipo, sei lá, panelaço contra Bolsonaro ou tuitaço? O que de fato, efetivamente, a gente desse lado daqui pode fazer para ajudar também o seu trabalho lá? Tá. Eu vou dizer uma coisa, eu não sou oráculo, né? Mas eu tenho umas impressões sobre algumas coisas. Eu acho que panelaço ele é bom para, inclusive, para a alma, para o espírito, né? Terapêutico. Eu acho que assim, bater panela, gritar, berrar é importante, faz parte da canalização positiva, né, de energias. É importante fazer. O que que a gente tem feito na Assembleia? Como falei, nós estamos. As demandas aumentaram muito, as denúncias de violência e de crimes, enfim, diversos, ferindo constantemente a população preta e periférica e LGBT tem assim crescido exponencialmente. Então, nós temos, sim, acompanhado diversos casos para, enfim, garantir que eles tenham continuidade, que, enfim, que possam, enfim, usando da minha atribuição de fiscalizadora do Estado, né, como legisladora, enfim, para garantir né, que tenham continuidade, que tenham andamento. A gente tem se concentrado muito, a gente tem uma frente de parlamentar em defesa da população de rua. Isso que eu ia perguntar. Você fez um post recentemente falando sobre o auxílio emergencial, que para mim já é um grande problema. A pessoa tem que baixar um aplicativo sabendo que a grande parte da população nacional sequer tem acesso à internet, sequer tem um celular. E aí você coloca muito claro que, olha, tem as pessoas que estão em situações de rua que não vão ter acesso a isso. Como que vocês estão lidando com essa situação aqui em São Paulo? Então, a gente criou um projeto de lei em defesa da população em situação de rua, que atende às reivindicações dos movimentos organizados, pede a criação de banheiros e pontos de higiene públicos nos lugares de concentração onde tem a população de rua, um auxílio emergencial de R$ 200, e a utilização de espaços ociosos públicos ou privados para a criação de albergues temporários. Tipo, esses prédios que estão abandonados no centro, essas coisas. Por Tá. exemplo, casas, enfim. Essa é a nossa solicitação, né, nossa exigência a partir do projeto de lei. Mesmo que esse projeto ele não tramite, porque a Assembleia vai trabalhar no regime de projetões de baseada, reunindo todos os projetos parlamentares. A gente tenta via outras incisões, que são emendas parlamentares. Estou numa batalha gigantesca agora para que, dentro desse projeto baseada que eu estou falando, tem um artigo que fala sobre a proteção nos casos de violência doméstica, proteção da mulher nos casos de violência doméstica e um auxílio para que para as mulheres que não têm condições de permanecer em casa, etc. e tal, possa recorrer a um lugar Como é que de violência doméstica. E como é que está esse processo? Como é que está o Batalha... andamento disso? Eu tenho esperança. A palavra não é bem esperança, mas eu acho que algumas questões estão sendo encaminhadas positivamente. Tá. Né? Tem aí uma outra questão em relação à gratuidade do Bom Prato para a população em situação de rua. Enfim, também na batalha também para o PL 253 da cultura, que apoia artistas,
enfim, todos os profissionais que trabalham no ciclo produtivo das artes. E aí eu estou falando população negra, LGBTs, enfim, que tudo isso que atravessa. A gente que fez um PL específico, que é um PL sobre o Covid e a população negra, que exige que nos relatórios e nos prontuários tenha o quesito raça-cor, para que, isso é obviamente, muito importante, porque fundamental. todos os dias tem gente me perguntando: mas como é que vocês tiram esses dados que a população negra que está mais sendo afetada? Parece que a pessoa não vive na mesma realidade que nós vivemos, né? Parece que a pessoa não está no mesmo planeta. Mas dentro dessa atual situação, e o que nós podemos falar para essas pessoas que hoje estão sofrendo sozinhas dentro de casa? Porque antes a gente falava: olha, você pode, a sua família, na verdade, nossos amigos são as famílias que a gente escolhe. Só que nesse momento a gente não está dentro de casa, muitas vezes, com os nossos amigos. Como manter uma saúde mental? Como se manter bem para depois? Assim, é meio cruel até falar isso. Assim, eu escrevi no meu post hoje sobre Demétrio. Eles sempre pedem pra gente força, lute, Eu não consigo etc. mais pedir isso. Mas é porque não tem outro caminho. Não tem caminho diferente para isso. Agora, o que é essa luta e o que é essa força, né? Como é que ela pode... eu acredito que ela pode ser organizada buscando conforto e proposição, né? E positividade, não estar apenas na reatividade, reagindo, né? Então, o que eu vou te falar objetivamente? Eu falei, né, que a gente está tentando aí colocar as LGBTs como vítimas de violência doméstica, né? Assim como as vão receber um auxílio. A gente está lutando para que as LGBTs também sejam enquadradas na situação da violência doméstica. Uma outra luta é sobre o apoio às casas abrigo, às casas que de forma independente, enfim, e às vezes subsidiadas por prefeituras, etc. e tal, mas muitas independentes estão aí protagonizando processos importantes de cuidado, Casa NEM, Casa Chama, enfim, Arochianas. Sim. Então, buscar meios para potencializar. E as LGBTs que estão em casa, saber que tem esses caminhos, que tem esses grupos, tentar buscar essas alianças, tentar ir atrás desses confortos. A Universidade de São Paulo disponibilizou um formulário, eu não sei como é que eu divulgo sempre nos meus stories, que você faz um preenchimento de um questionário, de uma ficha, e eles fazem atendimento terapêutico. Nossa! Online, fala um pouco mais sobre isso, porque é muito importante, porque assim, a nossa saúde mental, por conta da pandemia, e estar isolado dentro de casa já está abalado. Imagine você dentro de um lugar onde seus te obrigam a talvez até assistir cultos, ou até reconversão e pregações na cabeça, porque acreditam que já está soldando por aí em alguns grupos de WhatsApp. Imagina a cena, pensa a cena na hora de ter que comer, assim, isso se você tiver um espaço privado na casa. É isso, eu tô pensando... Assim. Então, eu tô pensando no estar... Exato, é bem isso. E aí, se você não tem um espaço privado e você tem que circular, assim, é realmente muito sofrido e extremamente violento. Eu percebo que existe um discurso muito já colocado aí na sociedade do tal novo normal. E isso me deixa muito angustiado. Porque, assim, se no antigo normal não era contemplado por ser preto, por ser gay, por ser periférico, por ser mulher trans, por nós sermos de minorias, então esse novo normal, o que é? Porque dentro desse cenário que nós estamos hoje, é de extremo caos, assim, enquanto dizem para a gente ficar dentro de casa, enquanto pedem para que a gente faça isso, aquilo, tem gente que não consegue ficar por conta realmente de não conseguir o auxílio emergencial e aí precisa trabalhar, e aí precisa ir para a rua, ou precisa resolver alguma coisa, ou pessoas que não têm casa, ou pessoas que estão perdendo seus empregos. Tem um amigo meu que ele estava indo trabalhar pelo menos 3 vezes por semana,
porque lá eles não conseguiram fazer home office. E dentro desse sistema, ele pegou coronavírus. E aí tá ele, a mãe, o padrasto e a avó com coronavírus. Então, a gente está numa situação que, se os nossos saem para trabalhar, eles podem voltar, corre o risco de voltar para casa contraindo essa doença e não ter o auxílio, porque não tem convênio médico. Então, fica dentro desse balaio de gato todo, e aí? E aí, Olha, olha, Samuca, tem um número sobre a letalidade do coronavírus. Eu não lembro com a exatidão agora, eu tinha sempre esse número. Tinham 200... gente, me dê uma ressalva para esses números, mas eu vou falar em números aproximados. Mas é uma coisa assim, 200 pessoas infectadas no Morumbi, 4 morreram. eu vi. De 100 pessoas infectadas em Brasilândia, 60 morreram. Assim, eu tenho a crer que, assim, uma vez que o coronavírus ele se concentrou e ele agora está se expandindo nas periferias, nas populações mais pobres, favelas, etc. e tal, a tendência é que o governo ele seja mais irresponsável do que ele já tem sido, né? E eu tenho certeza que se a elite, a classe dominante, porque no Brasil não tem elite, Brasil tem classe dominante. Elite tem na África, na Europa, Brasil não tem elite, tem classe dominante. Isso aqui é classe dominante. Se fosse na classe dominante, o posicionamento e as ponderações presidenciais, com certeza, elas não seriam tão esdrúxulas, tão cruéis como elas têm sido agora. Eu tenho absoluta... Você tem percebido que a Covid-19, se no começo era um susto, porque tinha chegado primeiro por eles, pela classe dominante, e agora que está entre os nossos, você vê que a Covid-19 se tornou praticamente mais uma arma do Estado para a necropolítica, para falar, bom, vamos deixar morrer mesmo. Eu gosto, eu trabalho numa chave, assim, embora eu tenha muitas suposições e impressões, eu nunca as explicito, porque eu me sinto muito responsável pelas coisas que eu falo. Então, eu não explicito minhas suposições, mas eu explicito quando eu vejo a materialidade. Então, assim, eu tenho provas disso. Assim, o que eu estou vendo é o descaso, o risco, o medo da contaminação e do efeito pandêmico, ele não existe, né? Ele não existe à medida que quem está passando pelo processo e quem não tem conseguido fazer isolamento, etc., é a população preta e pobre. Exatamente. Então, assim, é isso que eu estou vendo. É isso que eu estou vendo, a demora na operacionalização da ajuda, porque quem precisa de ajuda é a população pobre, preta. Exato. Então, assim, não tá chegando essas a dificuldade do auxílio emergencial, a dificuldade da operacionalização das políticas públicas do Estado de São Paulo, que inclusive é muito... Olha só que cenário nós estamos. Olha o que Bolsonaro fez conosco. Nossa, falei esse nome. Ai, meu Deus, não vou dormir hoje. Olha que estado chegamos. Ele deixou o país no nível tal que qualquer pessoa que segue as recomendações da OMS, né, por exemplo, o governador Dória, que tem um mínimo de sensatez, assim, ele não está sendo um bom gestor, ele não é longe nunca de ser o bom governador e etc., nada disso. Mas o fato dele seguir as recomendações da OMS e reproduzir aquele discurso já o torna diferente no patamar. E os critérios da população vão baseados nisso. Olha que nós chegamos. Mas eu não... A questão é, o que você tem visto? O que a gente tem visto? Eu não vou supor coisas. Eu estou vendo que a população em situação de rua está completamente desamparada na situação da Covid. Eu estou vendo que a situação da favela está completamente desassistida na situação da Covid. É isso que eu estou vendo. Né? E aí, por tabela, imagine você que pessoas que reivindicam, ou seja, necessitam tanto da assistência do Estado, quando elas morrem, elas não precisam mais.
Então, Sim. assim, me parece um ótimo negócio também Exato, para o exato. Estado, para a Previdência, né? Muitos idosos Muito, morrendo. muito. Eu queria te agradecer muito, porque eu aprendo muito, muito, muito com você, Érica. Érica, muito obrigado. Eu só esqueci de falar, tem que seguir a Mandata Quilombo também, porque tem o meu Instagram e tem o da Mandata, que é onde concentra absolutamente todo o processo legislativo. Eu não faço isso sempre no meu Instagram. Twitter também, e é isso. E bem-vindos, bem-vindes ao Contragolpe Black Trans Paranauê. Yeah! É isso, gente. Muito obrigado para vocês que participaram dessa live. Beijão, cuidem-se. A gente vai sair dessa muito mais fortes. Beijo. Axé. Obrigado, axé.